Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Hélio. Boa tarde aos presentes. Para a primeira apresentação do nosso painel, convido o Hélio para fazer a sua fala. Obrigado, Gustavo. Boa tarde, pessoal. Diogo, meu caro amigo Diogo. Pessoal, em primeiro lugar, queria dar uma palavra sobre o Líderes da Manhã, sempre convidando a gente para falar de ideias liberais e o que o Espírito Santo em ação fez aqui no Espírito Santo. Fez uma revolução na qual os empresários participam do debate público, os empresários cobram dos políticos, e eu acho que hoje está faltando muito isso no Brasil. Os empresários estão muito calados, não estão fazendo críticas, estão com medo, não querem participar e se engajar, e isso aqui no Espírito Santo é diferente. Então, em primeiro lugar, queria parabenizar o Líderes do Amanhã, o Espírito Santo em ação. A outra é perguntar aqui para o Diogo, porque eu vi, Diogo, que aí a CIMED, que patrocina a seleção brasileira, e aí eu entendi aquela movimentação toda. Eles estão fazendo a tática do Diniz, sai todo mundo para um lado, aí vai para o outro. O goleiro, o Thiago, não sabia bem o que fazer, ficou meio na escada, e eu não entendi bem se a gente vai ter que fazer isso. Eu sugiro a gente ficar na tática do Pep Guardiola, na tática posicional, né? Porque esse troço eu não sei fazer direito, não. São muito bons, ganharam de goleada, né? Então parabéns para eles. Mas é o seguinte, eu vou começar com uma frase. Eu falei que estava vindo para a vitória e deu gatilho nos meus amigos botafoguenses ontem, foi uma tristeza. aliás, eles deram cada drible no Kaká. O Kaká, o fotógrafo, tomou dribles para... Olha ele aí. Ele não sabia bem onde estava o jogador, ele tomou cada drible. E o Kaká é um craque, né? Como fotógrafo, como jogador também, o parente dele. Mas tomou uns dribles. Botafoguenses, não vamos começar, né? Coitados dos botafoguenses. Eu não sei o que dizer para os meus amigos botafoguenses, não sei se ligo para eles, se não ligo para eles. Os caras estavam com a mão na taça e agora não sabem mais o que fazer. Bom, quero começar com uma frase do Hayek, numa entrevista que ele foi perguntado: se você fosse deixar uma frase para a posteridade, senhor Hayek, que ganhou o Prêmio Nobel de 1974 e da Escola Austríaca de Economia, o que você diria? Aí vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte, a frase dele: a civilização moderna, que permite manter mais de quase 8 bilhões de habitantes hoje nesse mundo, foi possível apenas pela propriedade privada. Se destruirmos a base moral que garante a propriedade, destruiremos a sustentação da humanidade e se criará uma catástrofe de fome mais severa do que jamais se viu no mundo. Então, essa é a opinião do sujeito que brigou a vida inteira, falando de economia e tal. O que ele falou? Frase para a posteridade: propriedade privada. O que ele quis dizer com isso? Imagina uma ilha lá no meio do Pacífico, mas que ela funciona como um jardim do Éden. Ela tem tudo lá, tudo, não tem escassez nenhuma, tem de tudo. Chegou lá o Diogo, chegou o Gustavo, todo mundo podia usar de tudo. Neste ambiente sem escassez, não tem muito motivo de conflito sobre a propriedade dos bens ali. Todo mundo tem em excesso, não tem muito motivo para ter briga, mas já começa a ter um probleminha. O lugar físico onde você está, a sua propriedade do seu corpo e o lugar onde você está, isso sim tem que ter uma regra, porque senão vem o outro e fala: sai daí. Não, pô, eu já estava aqui, cheguei primeiro, já estou ocupando esse espaço. Então já começa a ter uma regra para evitar conflitos sociais. E se por acaso você imaginar que a ilha é um pouco mais realista e não tem bem escasso para todo mundo, você começa a ter que ter uma regra de quem controla cada bem. Esse é o chamado problema da ordem social. Como é que você evita conflitos sociais? E desde sempre, desde que a humanidade existe, isso é até intuitivo, os povos primitivos já sabiam isso, crianças de 1 ano já sabem isso, sabem que aquele que chegou primeiro, aquele que pregou primeiro, é o legítimo controlador daquele negócio. Então, você já tem ali no
no jardim mesmo jardim do Éden, o teu corpo, a tua posição física, e no momento que você tem escassez, você tem que ter alguma forma de, uma regra de quem controla a propriedade privada. E aí você chega no pensamento de John Locke, que é considerado o grande fundador da doutrina liberal, né, que ele dizia, olha, se tem bens que ninguém está prestando atenção, porque é muito escasso, por exemplo, o ar, ou, sei lá, ou a água na ilha do Pacífico, mas alguém vê uma possibilidade de ganhar uma receita com aquilo e começa a trabalhar aquilo, ele se apropria daquele negócio, é possível fazer isso, mas os principais motivos, as principais formas como nós construímos a nossa propriedade é trabalhando, transformando algo de menos valor em algo de mais valor e comprando e vendendo, fazendo intercâmbios. E no intercâmbio você está trocando algo que você acha que tem menos valor por algo que você acha que tem mais valor, senão você não faria essa troca. Então, com isso, você passa a voluntariamente controlar certas propriedades. Bom, aí vem a seguinte questão, pessoal. A filosofia liberal, a filosofia do Ocidente diz, quem fez isso voluntariamente, trabalhou, deveria ter a propriedade, o direito de propriedade desse bem. Mas se por acaso vem outra pessoa e diz, não, se passa a ter nas regras sociais certas pessoas que têm direito à propriedade de terceiros, na verdade, o que está acontecendo é que esses segundos não têm direito nenhum. E os primeiros estão tornando esse outro um servo dessa pessoa, porque eles passaram a ter um direito, entre aspas, de tomar a propriedade do outro. E vejam, prestem atenção, como essa regra, ela não só não é universal, porque ela só vale para certas pessoas, o primeiro que tomou a propriedade do outro passou a ter esse direito, mas o que foi tomado não teve esse direito. E ela não é recíproca, não vale ao contrário. Então vejam como esse alegado direito que envolve a violação de direito de terceiros nunca pode ser um direito. Nunca pode ser um direito, porque envolve o confisco, a tomada de propriedade da outra pessoa. E isso já de cara difere toda a civilização ocidental, por exemplo, do marxismo, por exemplo, do socialismo, que diz que a propriedade tem que ser toda do Estado, né? Do Estado, nunca é de ninguém, a propriedade toda do Estado, dos meios de produção, como eles dizem, mas tudo que se produz, tudo do Estado, completamente diferente do que a filosofia liberal quer, né? E aí você vê os resultados na vida real. Aqueles países que praticam esse tipo de regra, onde certas pessoas têm direito à propriedade de terceiros, ou o Estado retém para ele toda a propriedade, em qualquer ranking que você veja, essas são sociedades que estão pobres, que não evoluem, etc. E é por isso, pelos conflitos que geram e pelo desempenho que a propriedade privada gera, que desde sempre ela foi protegida e praticada, mas sempre tem gente com armas que pode arrumar uma forma de violar o direito de terceiros. Bom, com essa ideia de que a propriedade privada deveria ser respeitada, porque é o mais legítimo controlador daquele bem, porque ele produziu, ou porque ele comprou e vendeu contratualmente, voluntariamente para outras pessoas, com esse tipo de pensamento, com essa base moral, nós inclusive acabamos com a escravidão, porque a propriedade privada também vale sobre o nosso corpo. Então, em algum momento, as pessoas falaram, peraí, não, então não, também não pode, se você defende a propriedade dos bens, da coisa que você produz, você não pode ter propriedade sobre outras pessoas.
E a gente alcançou, por meio da filosofia liberal, o fim da escravidão. E chegou à conclusão de que os direitos que deveriam existir são apenas vida, liberdade e propriedade privada. Na verdade, refletindo 3 fases da vida de qualquer um de nós: o passado, o presente e o futuro. Porque se você perde a sua vida, você perde seu futuro. Se você perde a sua liberdade, você perde seu presente. Como, por exemplo, quando você está no alistamento militar obrigatório. Você perde seu presente, você perde 1 ano do seu presente. E se você perde a sua propriedade, você está perdendo justamente aquela porção da sua vida que criou, pelos seus esforços, pelos seus talentos, aquela propriedade. Então é por isso que se chegou no liberalismo, em grosso modo toda a civilização ocidental, a defesa de vida, propriedade e liberdade de propriedade, e que todos os outros direitos que hoje a gente está vendo, esses supostos direitos, entre aspas, que não podem fazer parte do que nós chamamos de direito, the law, não podem fazer parte porque não são nem recíprocos nem universais. Hoje existem os tais direitos positivos que dizem, não, aquelas pessoas têm que ter direito a X, a Y. Como? Fazendo aquilo que eu disse no início, tomando de outras pessoas, tirando de outras pessoas, o que significa na prática que você está tornando aquelas pessoas servos parciais e no caso dos regimes socialistas, totais de terceiros. Essa é a consequência de você ter esses direitos. É preciso entender, como Hayek falou, a base moral, que num sistema de direitos, de redistribuição de renda, o que você tem são certos privilégios de alguns e servos trabalhando por esses privilégios. Esse é o resultado lógico dessa discussão. E é isso que os liberais procuram combater. Agora, quando a gente fala, não, a propriedade privada, a primeira coisa que a pessoa pensa, você está falando de imóvel, o apartamento, a terra, né? E veja, primeiro mencionei já o corpo. O corpo é propriedade privada também. E o Estado resolve dizer se você pode comer ou não leite in natura, tem que ser pasteurizado, se você pode comer gordura trans, se você pode injetar alguma coisa no seu corpo ou não, né? Até o Estado regula até o suicídio, diz que é proibido o suicídio, determina a pena que eu não entendo bem qual vai ser a pena para o sujeito que descumpre essa proibição. Eu estou meio confuso com a pena que eles vão aplicar ao sujeito que faz isso. Mas voltando à propriedade física, na propriedade física você já vê os abusos, né? Então você pega o IPTU que todo mundo paga, que deveria ser para garantir a segurança da sua rua, né? Ou sei lá, não é no Brasil, mas que as calçadas estejam ok. No Brasil você que é obrigado a cuidar da calçada. Não, é arrecadatório. Então isso aí já mostra que o IPTU não tem nada a ver, já é de novo um confisco da propriedade das pessoas, etc. Pega o IPVA, que no Brasil é, sei lá, 4% do preço do automóvel. Na Flórida, sabe como é que é na Flórida? Se o seu carro é abaixo de determinado peso, são $60. Do peso X ao Y, $100. Do Y ao Z, $200, se é caminhão. Por quê? A lógica é porque você está impactando o asfalto. Então você tem que pagar por aquilo que você está usando. No Brasil, não. Arrecadatório, é um confisco, de novo, certas pessoas, por meio do governo, porque esse dinheiro vai entrar no caixa do governo, estão recebendo certos direitos que não deveriam ter, pagos por essas pessoas que estão trabalhando para isso. Mas o pior de todas as propriedades privadas não é o corpo, sim, é a propriedade privada do imóvel, sim, mas lembre que pobre não tem imóvel. É a propriedade privada da sua poupança, daquilo que você conseguiu trabalhar e guardar, o seu dinheirinho, né? O seu dinheiro que está lá, teu pequeno investimento que todo mundo está fazendo.
Bom, o pobre tem lá seu celular, tem sua geladeira, tem sua televisão, etc. O que ele não tem são todas as coisas que o governo promete dar, segurança, né? Saneamento, né? Justiça rápida, nada disso o pobre tem. Mas ele tem esses geladeira, celular, mas paga 30% de imposto. Paga 30%. Agora vai até aumentar com essa reforma tributária, que vai incluir outras coisinhas e tal. Paga 30%. Ué, o que é isso? É, de novo, violação da propriedade privada. O Brasil é uma ilha de iniciativa cercada de governo por todos os lados. A gente viu aqui no painel passado a iniciativa toda, aqui florescendo, tudo que está acontecendo de iniciativa. Em cada momento do dia dessas pessoas, está cheio de regulamentação idiota, está cheio de burocracia imbecil, tem imposto para tudo quanto é lado, né? O Brasil é inacreditavelmente resiliente, dado tudo que o governo faz. É inacreditável. Não sei, o meu pai dizia que o Brasil é como um besouro, que é aquele corpo grandão, umas asinhas pequenininhas, você não acredita como é que o bicho voa, né? Está cheio de troço pendurado nele. Bom, todas essas intervenções que eu mencionei são violações da propriedade privada. Todas essas. Tudo é violação. Não é só o IPTU, não é só o MST invadindo a propriedade. Isso tudo é absurdo. Mas, a pior é o sistema de impostos. São as intervenções e regulamentações imbecis que a gente tem no Brasil. Bom, sem falar na inflação, que é mais uma forma muito sofisticada de tomar a propriedade de todo mundo, e vocês sabem o mecanismo. Para concluir, pessoal, eu queria dizer o seguinte: a gente está vivendo uma era de democracia em degradação. O que eu quero dizer isso? A democracia está num estágio em que os políticos são eleitos, geralmente, se eles saem distribuindo privilégios, dinheiro, favores para certos grupos específicos serem eleitos. E me parece uma consequência inevitável do curso do que se chama de democracia. Porque alguns diziam antigamente, com uma certa razão, né, William, que a Constituição protegeria. Ah, você tem uma Constituição, então não é para ser assim, na teoria. Né? Na teoria não é para ser assim. Mas o que tem acontecido ao longo dos séculos, pessoal, infelizmente, é que as Constituições estão sendo violadas, ou alteradas, ou reinterpretadas, como a gente está vendo todos os dias no Brasil de hoje. Todos os dias, o que está escrito lá, o cara vai e faz o contrário. Porque um papel não segura. O papel aceita qualquer coisa, e as pessoas é quem agem. Daí a importância de entender o papel da propriedade privada. Então, por exemplo, só para dar um exemplo prático, que é a tragédia dos comuns. As pessoas, antigamente, tinham pastos que eram comuns, eles perceberam que era um desastre. Se os pastos eram comuns, as pessoas iam abusar do pasto e não teria pasto para ninguém. Hoje você vê, não, a pesca tem que ser protegida, porque o pessoal pesca demais. Por quê? Porque não tem um controlador ali, porque não tem uma concessão privada, que tem um sujeito que tem interesse em preservar o valor daquele ativo. Então veja, primeiro eu estava falando da filosofia moral da propriedade privada, agora eu estou falando da parte econômica também. As duas são completamente conectadas. A propriedade privada é que permite que as pessoas extraiam o maior benefício daqueles ativos, daqueles bens, né? Então, por exemplo, a floresta da Suzano tem risco de desmatamento, Diogo? Não tem, né? Tem risco de extinção, porcos, vacas, né, e galinhas estão em risco de extinção? Não, mas elefantes e baleias sim. Raciocina um pouquinho, vou deixar cair a ficha, por quê? Pensa um pouquinho aí, pessoal. Por quê? Porque o elefante está lá num terreno público no meio da África, a baleia está lá no mar que ninguém toma conta, enquanto os porcos e galinhas os donos estão ali protegendo aqueles animais. Claro, depois a gente tem que comer porque ninguém é de ferro, mas enquanto você está cuidando deles, você está cuidando, e a população desses animais só cresce.
Só cresce. Então, se você está preocupado, o que explica a diferença entre ser extinto ou não é a propriedade privada, né? Então, uma área de pesca, para acabar com o problema, deveria ter uma área de concessão. Então, como eu só tenho 30 segundos, eu quero acabar com a questão da base moral. O Saxida falou aqui um tempo antes, e ele mencionou, não, eu recomendo o livro do Hayek, Caminho de Servidão, mas cada vez mais eu entendo a importância do C.S. Lewis, que fala sobre a moralidade. E eu vi também o Tales falando, pessoal, é o empreendedorismo, vamos fazer o empreendedorismo. E eu quero lembrar que não é suficiente, porque na Coreia do Norte não tem espaço para empreendedorismo, em Cuba não tem espaço para empreendedorismo. E os empreendedores como o Tales no Brasil, né, como todos os outros que passaram aqui, se estivessem num país que respeita a propriedade privada mais do que no Brasil, seriam os melhores empreendedores, bilionários e bilionários. É isso que as pessoas precisam entender. Existe, não adianta só você ir lá e fazer o seu trabalho, agregar o valor para a sociedade, e a força vital da economia é o empreendedor. Mas se você não cuidar, não vestir o outro papel, o papel de cidadão responsável, que entende a importância da base moral da propriedade privada, se você não tiver esse segundo papel, não há como a gente ter um Brasil decente para os nossos filhos. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Hélio. Diogo, o palco é seu. Obrigado. Boa noite, boa tarde. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, me ouvem aí atrás? Sim, agora eu me ouço. Bom, boa tarde. É sempre um prazer estar nesse momento, que eu acho que é um momento de festa, né, do Líderes da Manhã, um trabalho que ocorre ao longo do ano e que nesse momento a gente tem esse encontro belíssimo. Então, sempre começando pelos parabéns, cumprimentar também Hélio, Gustavo, meus parceiros aqui de mesa. Eu quero falar sobre ataque às instituições. Porque tem uma instituição que a gente esquece que é atacada diariamente no Brasil, que é a instituição da propriedade privada. E é uma instituição, como o Hélio muito bem colocou, tanto na visão histórica, quanto a visão moral, quanto a visão prática, a instituição mais importante da sociedade moderna. E o que eu quero fazer com vocês aqui hoje é tentar convencer vocês de que dentro dos vários objetos de propriedade, existe um, talvez, que a gente não presta atenção de quanto que ela é atacada e quanto que ela é importante para as sociedades modernas. E essa instituição é a instituição da moradia. Propriedade privada nunca é um só direito. Ele é um conjunto de direitos, um feixe de direitos. Ter propriedade significa que você tem a posse, você tem o direito de possuir, usar, modificar um objeto, de alienar, comprar, vender, destruir, e o direito também de construir. E o direito de construir nas sociedades modernas talvez seja o direito que cujo ataque ou cuja dilapidação ao longo do tempo a gente menos percebe o impacto que tem na sociedade. Mas a moradia, ela está no centro de tudo. É a moradia que determina quem são seus amigos e os seus vizinhos. É a moradia que determina, às vezes, quando vocês vão ter filhos ou quantos filhos vocês vão ter. O trajeto moradia-trabalho, trabalho-moradia é relatado pelas pessoas nas mais diversas cidades como sendo o fator diário que mais causa estresse e infelicidade às pessoas. E mais importante do que isso, é a moradia que determina a alocação da oferta do ativo mais valioso do mundo moderno às pessoas. Então, quando a gente olha para essa propriedade privada, para a moradia, a gente vê que ela tem uma distinção com outros bens de longa duração. Ou seja, quando normalmente você tem um aumento de demanda por um bem, e a gente tem com o crescimento populacional, com a migração externa ou interna, você acompanha também um aumento de oferta. O que acontece com a moradia é que a oferta ela é tão restrita que o que acontece é um aumento de preço, um aumento de custo. E é tão natural para as pessoas acreditarem que a moradia precisa aumentar o seu custo o tempo todo, elas não percebem que
esse aumento impacta diretamente o bem que, para a maioria das pessoas, é o bem mais valioso que ou elas têm ou que elas planejam ter, para a vasta maioria e por uma longa distância. E isso tem um impacto muito grande na nossa economia. Isso tem um impacto na vida das pessoas. Então, se a gente for olhar pela distribuição de como que as pessoas gastam a sua renda, 40% vai para gasto com moradia. E tem um impacto muito grande na produtividade. Por que na produtividade? Se a gente vai olhar o quanto que as restrições impactam a propriedade, uma forma de fazer isso, um proxy que se faz internacionalmente, é você ver o custo da construção de um imóvel e o custo de venda desse imóvel. Nas áreas nobres de São Paulo, R$5.000 o metro quadrado é o custo de construção, enquanto que o custo de venda é R$15.000 o metro quadrado. Esses 300% daí são explicados em grande parte por causa das restrições que a gente coloca em cima da construção. Então, a produtividade brasileira, ela está, se você olha para o agro ali, que é a linhazinha azul, que realmente teve um aumento desde 95, a produtividade nos outros setores ela está razoavelmente estagnada. O setor de serviços, por exemplo, que é o maior, ela está crescendo a 0,4% ao ano. Se a gente for olhar a produtividade do Brasil em relação à fronteira, ela está estagnada e até, em alguns anos, decadente. O local onde as pessoas trabalham, esse local, ele determina diretamente, ele impacta diretamente a produtividade das pessoas. Se mudar para uma cidade onde a produtividade é maior, é talvez a mudança que você possa fazer, pensando globalmente, mais importante para você aumentar a sua produtividade. Quando um mexicano sai do norte do México para o sul dos Estados Unidos, a produtividade dele multiplica, em alguns dados, 10 vezes, 20 vezes. Porque ali ele tem muito mais acesso à produtividade, ele tem, hoje em dia, nas economias de conhecimento, muito mais acesso a outras pessoas. A economia da inovação depende também da alocação das pessoas geograficamente. Então, pensa qual que deve ser a região mais produtiva do Brasil. Do mundo, hoje, talvez seja São Francisco. Do Brasil, provavelmente, é São Paulo. Permitir que as pessoas se mudem para São Paulo, principalmente para as áreas mais produtivas de São Paulo, é permitir que as pessoas contribuam para o PIB do Brasil. Aumentem a produtividade do PIB como um todo. E não só delas, mas elas também aumentam a produtividade das outras pessoas. Ou seja, quando a pessoa não se muda para uma cidade, ou não se muda para uma outra região, para um outro bairro, por causa dos custos de moradia, a gente está prejudicando a alocação de capital humano no Brasil e portanto, prejudicando a produtividade brasileira. Então, a alocação de moradia é central para o crescimento da produtividade de um país. Manter as pessoas onde elas estão é uma forma de você impedir também que a produtividade aumente. E que aumente a produtividade das pessoas que utilizariam também de maior divisão de trabalho. Porque aí o resto também dos serviços se torna mais caro, porque ele se torna mais escasso. E as pessoas que poderiam estar usando a sua vantagem comparativa para focar naquilo que é mais produtivo vão ter que fazer, vai ter que fazer mais trabalho, ou nas empresas, ou na sua vida pessoal. Então, tem um impacto generalizado. A gente não tem um estudo desse no Brasil. Tá? Até pela INAP eu tentei fazer, eu espero que agora nós, no Instituto Milênio, consigamos fazer um estudo desse. Nos Estados Unidos fizeram. Sabe quanto que os Estados Unidos perdeu em produtividade de 64 a 2009 só por causa do custo de moradia, que impede as pessoas de se mudarem para regiões mais produtivas? 36% da economia americana. 36% da economia americana foi prejudicada simplesmente porque a gente impede as pessoas de se mudarem para lugares mais produtivos. Se a gente vai olhar para o densamento urbano, as pessoas sobrevoam São Paulo, por exemplo, e ficam pensando, nossa, São Paulo é extremamente denso. Não, São Paulo é extremamente horizontalizado. É muito menos denso do que Nova York, muito menos denso do que Barcelona, muito menos denso do que Paris. Paris tem 20 mil habitantes por quilômetro quadrado, São Paulo tem 7 mil. E a gente não percebe isso, né? Que quando a gente impede as pessoas de construir, na verdade, a gente coloca mais restrição sobre a construção, a gente acaba horizontalizando mais as cidades. Olha ali, Vitória, tem 3 mil. Isso significa que pessoas que poderiam se mudar para locais onde elas iriam contribuir para a produtividade local, né, não conseguem fazê-lo. E a produtividade, além da produtividade, a moradia, também os custos de moradia, eles impactam o consumo. Afinal de contas, você gasta mais com aluguel, você gasta mais com financiamento, que você não está gastando também com o consumo de outras coisas, né, o que não se vê de baixar.
E só para a gente ver no Brasil, né, o custo de imóvel, preços de imóveis sobem bem mais que a inflação, 3 vezes mais em 2023. E Vitória, né, minha surpresa até, hoje desbanca São Paulo como a área mais cara, com a média anunciada a R$10.000, R$10.500 por metro quadrado, um pouco acima até do que São Paulo. E não é só economia, produtividade, é também família. É família impactada pelas restrições que a gente coloca em cima da moradia. Então, veja, olha que interessante. Nos países envolvidos, quando eles foram questionados em 2011 pela OCDE, quantos filhos que as pessoas queriam ter, a média era de 2,3 filhos por pessoa. E aí, quando em 2011, 2021, 10 anos depois, eles foram ver quantos filhos aquelas pessoas tiveram, aquelas populações tiveram, foi 1,67. E não parece, mas dos aspectos mais cruciais que impedem o crescimento demográfico é custo com moradia. Então, o Brasil teve o ano de menor nascimento em 2022 das últimas 4 décadas. Mortes aumentam, a natalidade diminui, o que significa que o crescimento demográfico é prejudicado. E uma das decisões que você precisa fazer quando você vai expandir a sua família é também que você quer expandir a sua moradia. Então, nos Estados Unidos, tem aqui também, né, a gente tem a lei do car seat, né, do carrinho, da cadeirinha de bebê. Essa lei, nos Estados Unidos, a estimativa é que ela custe 8 mil nascimentos por ano. Porque você tem 2 carrinhos de bebê, cadeirinhas de bebê. Para colocar a terceira, você tem que mudar de carro. Você tem que comprar um carro maior. As pessoas não mudam de carro, preferem não ter o filho, 8 mil nascimentos por ano. E a estimativa é que ela previne a morte de entre 100 e 400 crianças por ano também. Não quero dizer que existe esse saldo que precisa ser feito. Mas é curioso que a gente não vê que, quando a gente olha para que agora virou uma crise de natalidade no mundo, né, as pessoas têm falado sobre isso, elas não percebem um custo que a gente está impondo sobre as famílias. E o principal custo, sem dúvida, é o custo de moradia. Então, no Reino Unido, eles fizeram essa estimativa. Estima-se que entre 96 e 2014, 157 mil crianças não nasceram por causa dos custos de moradia. As pessoas precisam de um cômodo extra ou precisam de uma casa maior. Elas não têm, elas preferem não ter o próprio filho. Sem falar no deslocamento. É o deslocamento que prejudica também uma vida em família. Então, o brasileiro ele perde por ano 32 dias. 32 dias, ou seja, um mês ele perde só em deslocamento entre trabalho e casa. Isso dá um custo de 111 bilhões que a nossa economia perde nesse deslocamento. Cidades pouco adensadas são cidades distantes, que fazem com que as pessoas gastem mais tempo no trânsito. Agora eu moro em São Paulo, eu morava em Brasília, que talvez seja a cidade número 1 em deslocamento de trânsito. Todo mundo que mora ali no plano piloto, que são 300 mil pessoas, acham maravilhoso que não tem trânsito, só que 3 milhões de pessoas moram fora do plano piloto e levam 1 a 2 horas para chegar até o seu trabalho. Ou seja, quanto mais parece que a gente tenta planejar o bem-estar social urbano, mais a gente consegue prejudicá-lo. E, por falar em deslocamento, isso significa também custos para a saúde das pessoas. Então, talvez a cidade que seja o benchmark de design urbano seja a cidade de Tóquio. E a gente olha que os japoneses não apenas têm uma vida mais saudável, não tiveram um aumento de peso que outras sociedades ocidentais tiveram conforme o seu desenvolvimento econômico, em parte porque os japoneses caminham muito. Só se você olhar para Tóquio e Osaka, apenas 13% e 14% dos deslocamentos diários são feitos por veículos de motor individuais, privados. A maior parte dos trajetos diários, cotidianos, entre local de trabalho e moradia em Tóquio, pode ser feito ou a pé ou de bicicleta. São cidades muito mais adensadas, cidades que permitem muito mais construção. Você vê que o Brasil aqui não está o Brasil aqui não está no 50% mais caminhado, né? As pessoas não caminham tanto assim no Brasil, em parte também porque nossas cidades não são tão adensadas, nossa construção não é tão permitida. E isso também gera, aqui está mais uns dados, gera também danos para o próprio meio ambiente. As cidades mais adensadas são também as cidades menos poluentes. Por mais contraditório que pareça, eu acho, para a maior parte das pessoas, eu não tenho esse mapa para o Brasil, mas tenho para os Estados Unidos. Quanto mais azulzinho está aqui a área, significa que
existe uma pegada de CO2 menor. Quanto mais vermelho, maior. E aí você consegue ver Nova York, Filadélfia, Baltimore, Washington, Richmond, são as áreas azuis. São ali que as pessoas, na verdade, gastam menos CO2, porque elas caminham, porque elas andam de bicicleta, porque elas usam um transporte coletivo. A cidade no Brasil que tem a maior pegada de CO2, a capital, pelo menos, é Brasília, exatamente por isso. É a cidade planejada, né, por nosso querido Lúcio Costa, e é exatamente a cidade que mais prejudica, provavelmente, o meio ambiente no Brasil. E além do CO2, além de emissões, existe também a ocupação do solo. Né? As pessoas falam, por exemplo, da verticalização de Balneário Camboriú. Mas qual é a alternativa à verticalização? Horizontalização. Horizontalização significa que você vai gastar muito mais área verde do que você gastaria se você verticaliza. Outra coisa, a utilização de ar-condicionado, por exemplo. Em edifícios, prédios, em apartamentos, você utiliza muito menos ar-condicionado ou ar quente, se você está morando numa região fria, também porque você tem maior insolação. Inclusive, menos paredes estão expostas à superfície, ao clima externo. Então, cidades mais adensadas, que permitem mais construção, que têm mais oferta de moradia, também são menos prejudiciais para o meio ambiente. E aí, para terminar, em uma outra coisa, eu vou pegar o tema da desigualdade. Ficou muito famoso o livro do Piketty, né, O Capital, no século XXI, em que ele olha para várias economias desenvolvidas e ele vê o capital crescendo mais do que o crescimento econômico, mais do que a produtividade, os ganhos do trabalho nas últimas décadas. Mas se você separa um desses bens, que é exatamente a propriedade sobre a moradia, quase que esse efeito ele se torna insignificante. Porque a grande desigualdade que a gente acabou vendo é a desigualdade de proprietários e locatários. E isso tem um impacto direto na guerra cultural. No Reino Unido, a gente também tem pesquisa. O ressentimento que as gerações mais novas têm, vocês talvez já tenham visto que a geração Z está mais para a esquerda do que os millennials, em grande parte pelo custo que eles têm que arcar com aluguel e ver as gerações anteriores sentadas sobre um patrimônio. Quando a gente vê pesquisas da Oxfam, etc., que tentam medir riqueza, não renda, mas riqueza, patrimônio, a grande parte do patrimônio, a maior parte do patrimônio, na verdade, vem da propriedade sobre a sua moradia. É um bairro como Copacabana, no Rio de Janeiro, é um bairro curioso, porque você tem pessoas que não têm uma renda tão alta como outros bairros, mas elas têm muito patrimônio. Eles têm aquela configuração de um patrimônio sem tanta renda assim, o que significa um declínio naquele patrimônio. E a gente tem uma questão também de coordenação que prejudica também a vida urbana. E, para terminar, o que a gente pode fazer sobre isso? Muita coisa. A gente pode rever planos diretores, rever o saneamento urbano, permitir que as construções, que a gente, da forma como a gente utiliza a nossa propriedade, a gente possa densar mais, menos recuos, menos afastamentos, maior possibilidade de verticalização, que a gente possa permitir também que o código de obras se torne mais flexível, que processos de licenciamentos sejam mais facilitados. Hoje, nos Estados Unidos, uma das coisas mais interessantes que estão acontecendo são os ambientalistas indo contra o licenciamento ambiental, que se tornou uma burocracia tão pesada que ela impede que novos projetos de energia limpa sejam implementados. Sejam construções mais eficientes, sejam plantas solares, plantas eólicas, licenciamentos que servem, entre outras coisas, no caso americano, que existe lá a justiça adversarial, serve para você se tornar vulnerável a processos judiciais dos NIMB, das pessoas que não querem mais construções, e no Brasil também serve para você se tornar alvo dos órgãos de controle que conseguem também intervir diretamente sobre a sua propriedade, criando não apenas um fardo sobre quem constrói, mas criando também um desincentivo para a construção. Você coloca isso, é claro, como investidor na sua conta. Menos protecionismo na construção civil, para que a gente consiga utilizar mais insumos também de fora do Brasil, não apenas os insumos para a construção, mas também as novas tecnologias, em termos de guindastes, por exemplo, além das metodologias de construção, menos distorções tributárias. O Bernard Api
se for pegar, talvez a distorção tributária favorita dele era falar sobre a utilização de metal na construção versus o cimento, que tinha uma distorção tributária que favorecendo o cimento. E pensar em formas novas também, né? Existe um movimento hoje do Land Value Tax, pessoas que tentam mudar o IPTU de ser sobre a propriedade para ser sobre a terra. E aí, se você tem um estacionamento, você deixa aquela terra ociosa, você tem um prédio de 40 andares, você pagaria, né, o mesmo valor sobre a terra, que seria um incentivo também para as pessoas construírem mais. E tem também, eu acho que, pensar em coisas ainda mais radicais, como novas cidades. Na Califórnia, tem uma nova cidade sendo planejada, chamada Flannery. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas um grupo de empreendedores americanos, principalmente do Vale do Silício, Mark Andreessen, Patrick Collison, etc., se uniram, compraram 60 mil hectares perto de São Francisco para a construção de uma nova cidade. Que eles falaram, a gente não vai conseguir mudar as regulações de São Francisco. São Francisco se tornou uma cidade impossível de construir, que significa que o capital humano nem consegue chegar lá porque se tornou muito caro de morar em São Francisco. Então, vamos construir uma São Francisco alternativa, onde tenha muito mais flexibilidade de construção. Eu sempre falo que o Brasil tem uma figura jurídica muito interessante, se a gente quisesse construir novas cidades, que é a figura do território. A figura constitucional que está lá, mas não é utilizada na prática, mas que poderia permitir que a gente tivesse muito mais flexibilidade normativa para novas áreas e, por que não, novas cidades. Então, espero ter convencido vocês, tem várias referências aqui, que a gente precisa prestar atenção nessa instituição que é muito atacada, que é a propriedade, e olhar especificamente por como que o Brasil e os brasileiros são prejudicados por causa do ataque cotidiano que a gente sofre sobre a propriedade da moradia. Muito obrigado. Muito obrigado, Diogo. Dando abertura à nossa fase de mediação e perguntas, você fez uma fala muito interessante num fórum recentemente, dizendo que quem faz uma escolha é quem deve arcar com as consequências dela. E quem deve arcar com as consequências dessa escolha também é quem faz essa escolha. E no seu último slide, para a gente ficou muito claro a quantidade de interferências que existe no poder da escolha sobre a propriedade do indivíduo. Na sua visão, qual que é a importância da gente retomar o poder da escolha no uso da nossa propriedade privada? Perfeito. Esse ponto, eu acho que é uma das justificativas para a propriedade privada, se pensar em função social, que a propriedade privada ela internaliza externalidades, né? O custo que você impõe sobre outra pessoa, ele é internalizado quando outra pessoa tem direito à propriedade dela e você tem direito à sua propriedade. É o ponto que o Hélio levantou com a pesca predatória, por exemplo, o problema da tragédia dos comuns. Se você tem definição de direito de propriedade, você não tem o incentivo de pescar todo o seu peixe, porque no dia seguinte você fica sem nenhum. E também pode pescar o peixe do vizinho. Então, esse é um dos grandes papéis sociais da propriedade, conseguir internalizar a externalidade, tanto negativas quanto positivas também. Você também, o bem que você faz, a benfeitoria que você faz, também você conseguir recuperar pelo menos parte desse benefício. Então, a propriedade como um sistema, é por isso que é tão importante a gente desenhá-la bem em momentos que a gente tem essas grandes mudanças tecnológicas, como a gente está vendo agora, que as pessoas estão se questionando sobre mudanças de direito de propriedade intelectual. Não sei se vocês viram hoje, eu estava vendo que teve uma premiação, o Prêmio Jabuti de design de livros, e o campeão usou o Midjourney para fazer a ilustração, e agora o Jabuti tirou o prêmio deles. E a principal questão que estava no Twitter de outros cartunistas era: não pode usar o Midjourney por causa da minha propriedade intelectual sobre o insumo de treinamento da IA, né? Então, assim, a gente está em momentos também que a gente tem que repensar quais são todos os limites da propriedade. Eu acho que nesse ponto o Hélio e eu somos mais parecidos com relação à propriedade intelectual em si. Isso não seria, né, acho que um problema para a gente, né, o treinamento disso para IA, mas são momentos muito importantes, né? Eu acho que esses são bons guias. E uma outra coisa que a propriedade faz também, quando você a respeita, que as pessoas não percebem, uma coisa que eu aprendi com Ludwig Larman, né, um austríaco sensacional, é que a propriedade também ela permite a distribuição de riqueza sem a distribuição de propriedade. O Larman falava, olha, a gente fala de redistribuição de riqueza como uma coisa que você tem que pegar a propriedade de um e violar a propriedade de um para dar para o outro, mas o tempo todo o mercado está redistribuindo riqueza. Não apenas o mercado de ações, que é o mais claro,
mas o tempo todo as propriedades físicas estão mudando de valor. O seu capital humano está mudando de valor, a sua empresa está mudando de valor, a sua casa está mudando de valor. O tempo todo o mercado está redistribuindo riquezas, sem violar o direito de propriedade, mas, pelo contrário, aumentando no agregado a prosperidade de uma nação. Perfeito, obrigado, Diogo. Aproveitando que você falou sobre mobilidade de riquezas, Hélio, o comércio, né, a troca livre de bens, foi o que deu surgimento à mobilidade de classes. Na sua concepção, por que hoje as pessoas subvertem essa lógica e tratam justamente a movimentação, a propriedade privada e o acúmulo de capital como uma das principais causas para a pobreza? Excelente pergunta. Precisa acompanhar o raciocínio de como a propriedade privada e a acumulação de capital gerou o mundo que hoje o Hayek elogiou tanto, que permite que a gente esteja aqui com ar-condicionado, numa situação muito diferente das pessoas que estavam há 300, 500 anos atrás. E como que isso se dá? Primeiro eu vou ilustrar, e aí vocês vão entender. O mundo era muito pobre até o século XVIII. Muito pobre. Muito pobre. Mas, de repente, certos países, Holanda, Inglaterra, começaram a permitir, de uma forma mais consistente, o direito de propriedade, de uma forma mais correta. E as transações, as compras e vendas sendo respeitadas, os contratos respeitados, o Estado de Direito, devido ao processo legal. Mas, no fundo, você estava falando, a propriedade privada está sendo respeitada por meio de todo esse arcabouço. E o que aconteceu? Enorme desigualdade no planeta Terra. Esses países ficaram riquíssimos e os outros ficaram atrás. Mas por meio do comércio e por meio do capital buscar onde ele ganha mais dinheiro, que é onde tem menos capital, levantou-se todos os barcos. O capital começou a viajar para os outros países e enriquecer esses países. Falando em economês, a produtividade marginal do trabalho depende diretamente do capital investido per capita. Ou seja, quanto mais capital você tem, maior o salário. O Diego mencionou aqui, o sujeito, mesmo sujeito, o mexicano, que não sabe nada de, sei lá, de fazer automóvel, se ele viaja 300 quilômetros ao norte e vai trabalhar na outra fábrica de carro, ele trabalhava na mexicana lá, apertando os parafusos. O mesmo mexicano, depois de 3 meses de treinamento, o salário dele multiplica por 10. Por quê? Mágica? O que aconteceu? Uma grande mágica. Não é mágica nenhuma. É simplesmente ali, nos Estados Unidos, ao norte, tem mais capital investido, tem mais máquinas. Então, se ele se treina para saber como operar a máquina, ele vai ganhar 10 vezes mais. Então, veja, esse é o processo de enriquecimento. Primeiro, dá uma desigualdade dos inovadores, de quem obedeceu esse processo, e aí o mundo devagarzinho vai ficando. A Ásia não entrou nisso, não quis, ficou fechado durante 200, 300 anos, não comercializa, não aceita, não vamos adotar esse sistema. Ficou pobre, ficou para trás. No momento em que a China resolveu, em 1978, falar, não, mas peraí, vamos aceitar esse capital, vamos transacionar, veja a convergência de renda. A China, hoje, 1 bilhão e 200 ou 300 milhões de chineses, tem renda média maior que a brasileira, porque a gente aqui maltrata a acumulação de capital. A gente aqui não defende a base moral da propriedade privada, enquanto o chinês, por todos os outros problemas políticos, de violações de direitos individuais, eles permitem, melhor que no Brasil, pelo menos. E dessa forma vai enriquecendo. Então, quem não entende que a base para você ganhar mais salário é você permitir a acumulação de poupança, de capital, e que as pessoas retenham isso e que façam o melhor com esses ativos que são da sua propriedade privada, não vai entender nunca. E você falou de desigualdade, e eu e o Diogo sempre falamos na nossa palestra, o que importa não é a desigualdade propriamente, que é o que a esquerda sempre fala, o que importa é tirar da pobreza, de baixos níveis de dignidade, todas as pessoas, porque de novo, quando a Inglaterra enriqueceu, nossa, que desigualdade, mas é desigualdade boa ou ruim? Maravilhosa desigualdade, ninguém foi prejudicado, inicialmente, no momento zero,
eles se beneficiaram. No momento 1, todo mundo começou a ganhar mais. Todo mundo começou a ganhar mais e assim por diante. Então, o inovador, ele dá esse salto e aí depois todo mundo faz o catch-up. Então, é nesse sentido que tem que ser entendida a desigualdade. Perfeito. Muito obrigado, Hélio. Diogo, você comentou um pouquinho, né, sobre os rankings de liberdade econômica. E nos rankings de liberdade econômica, um país ele é classificado como mais livre, o qual melhor são suas leis que protegem a propriedade privada. Aonde que você acredita que está essa relação entre a proteção de propriedade privada e a liberdade de uma nação? Primeiramente, intrinsecamente, né? Não dá para falar em liberdade econômica sem falar em respeito ao direito de propriedade. Você vai ser livre com relação ao quê? Você tem que ser livre para utilizar da sua força de trabalho, né, do seu capital humano e da sua propriedade. Então, tem inerentemente essa relação e tem a relação ao longo do tempo, como ele está falando, que é uma sociedade que é capaz de fazer trocas mutuamente benéficas. Todo mundo... Eu lembro que o John Stossel falava, curiosamente, quando você compra uma coisa, as duas partes dizem obrigado. Porque as duas partes sentem que estão se beneficiando daquela parte. Né? Quem está vendendo produto acha que o dinheiro vale mais que o produto, quem está comprando acha que o produto vale mais que o dinheiro. Fazendo essas trocas mutuamente benéficas, e isso significa também a economia, a poupança, o acúmulo de capital, a contratação de trabalho, né? Você acaba vendo essa relação ao longo da história. Curiosamente, essa semana teve, eu acho que até está tendo ainda essa semana, o lançamento do Índice de Liberdade Econômica do Instituto Fraser, Instituto Canadense, e esse ano eles estão lançando no Brasil. Está acontecendo lá em São Paulo, na Universidade de Mackenzie. E ano após ano, uma coisa muito curiosa. Você consegue ver essa relação que o Hélio apontou. Países mais economicamente livres são mais prósperos, têm menos pobreza, têm menos analfabetismo, tem menos pobreza feminina, por exemplo. Mas você não vê a relação entre liberdade econômica e desigualdade, nem positiva nem negativa. Não é que os países mais livres são mais iguais, não são, mas eles também não são mais desiguais. Não tem muito essa correlação. Em parte porque tem esses momentos cíclicos, como a gente estava falando. Tem momentos em que, às vezes, você tem um descolando ali por causa de algum tipo de inovação, uma nova tecnologia, né, um novo meio de produção. Mas, ao longo do tempo, o que a gente consegue ver é que, não dentro dos países, mas entre os países, e isso recentemente está sendo verdade, mesmo no período que o Piketty estava estudando, o mundo vai ficando mais igual. Porque a China sai do buraco da pobreza, porque a Índia, a partir dos anos 90, levanta também a sua população. Ou seja, quando a gente olha para o grande enriquecimento, né, como a McCloskey chamou esse período, desde o início do século XIX até hoje, a gente vê essa mudança tremenda, né, no mundo todo. Pela primeira vez nas últimas décadas, na verdade, nos dados do Banco Mundial, a gente viu que não houve aumento de pobreza em nenhuma região que o Banco Mundial estudava. No 1990, as pessoas tinham esse medo de que a desigualdade fosse piorar, a pobreza fosse ficar mais acentuada, e desde então que a gente vê que a pobreza foi de 2 dígitos para 1 dígito no mundo. A gente está no momento realmente de maior redução de pobreza e até de maior redução de desigualdade global. Mas, veja, nada disso é automático. Acontece se a gente tiver boas leis, se a gente tiver boas políticas públicas, né? Se a gente tiver liberdade econômica. Então, no fundo, o que a gente vê é uma conexão causal entre, sim, maior liberdade econômica, que significa maior respeito ao direito de propriedade. E aí tem as 3 coisas também, né? Que é o reconhecimento do direito de propriedade da pessoa, a possibilidade da pessoa defender a sua propriedade e a possibilidade da pessoa transferir a sua propriedade. Né? Esses 3 direitos têm que estar acoplados ali naquele feixe de direitos que a gente estava falando sobre propriedade econômica, sobre liberdade econômica. Mas a história é muito clara, né? A gente não vê exemplos de sociedades que conseguiram superar a armadilha da pobreza sem respeito à propriedade e sem liberdade econômica. Perfeito. Muito obrigado, Diogo. Hélio, durante sua exposição você falou um pouquinho sobre inflação, né? Hoje os Estados Unidos enfrenta a maior inflação dos últimos 40 anos e muita gente tem dificuldade de correlacionar como que a inflação, quando provocada pelo governo, fere a própria propriedade privada. Por que você acha que as pessoas não conseguem enxergar como que a inflação impacta na própria propriedade? Porque é um truque muito bem elaborado. Porque é uma forma muito bem disfarçada de tirar a propriedade das pessoas.
Porque a gente usa o dinheiro é muito importante para a gente fazer as nossas compras e vendas, as nossas trocas, e se enquanto isso, na calada da noite, tem o sujeito fabricando um dinheiro que ele vai usar no dia seguinte, você não vai ver onde entrou esse dinheiro. A sociedade, ela é tão abrangente, larga, que você não percebe onde entrou. Só que essa pessoa que recebeu primeiro esse dinheiro, vai usar esse dinheiro tomando um ativo que poderia ter ido para o outro. Então você veja, é uma forma de tirar a propriedade de uns para dar para outros. É uma forma de redistribuição, mas a inflação é muito pior do que isso ainda, porque ela causa outros problemas, que é o ciclo econômico, não vou entrar nisso aqui, né? Ela destrói a previsão de futuro, planejamento futuro. Quem viveu nos anos 80 aqui, né, William, como vivemos, as pessoas recebiam um salário no fim do mês, saíam correndo para hipermercados, gigantes mercados que não tem mais muito isso, para sair correndo comprar produtos não perecíveis, porque o seu dinheiro, cada dia, ficava reajustando. Então, você vê que isso é um rouba-montinho que beneficia certas pessoas e prejudica outras. É mais fácil perceber o roubo de propriedade pelos impostos e a população rejeita mais do que esse método disfarçado. Então, agora na pandemia, todos eles sabiam que ia dar uma inflação tremenda. No primeiro momento, não, porque houve um aumento da demanda por dinheiro muito grande. Então, eles injetaram. Mas aí, na hora que a demanda por dinheiro voltou ao normal, eu estou falando no economês aqui, mas eles deveriam ter tirado o dinheiro adicionado. Não tiraram e jogaram a culpa na Covid. Assim como nos anos 70, os Estados Unidos jogaram a culpa da inflação nos árabes, no petróleo, aumentaram lá o petróleo. Nada, eles estavam lá que nem uns doidos, imprimindo dinheiro escondidinho. Precisou o Volcker chegar lá para parar com a festa, falar, não, reconhece que somos nós que estamos fazendo esse dinheiro. Então, essa inflação absurda, nos Estados Unidos 10%, na Europa 10%, que aconteceu durante 18 meses, 10% ao ano, mas aconteceu por mais de um ano, tudo isso corroeu a poupança de todo mundo, porque quem ganhou nos seus investimentos o que andou a inflação? Então foi um calote, mas de enormes proporções, que as pessoas, foi o Covid. Não foi o Covid, foi essa impressão de dinheiro que é difícil de entender, tem que ser explicado com calma, as pessoas precisam estudar um pouquinho o assunto para entender que perversão é essa. Agora, se vai para a Argentina, todos eles já entenderam, não tem dúvida, eles sabem exatamente por que não é para votar no Massa, entendeu? Porque ele, além de ter feito tudo aquilo que eu estou falando da degradação da democracia, de fazer redistribuição maciça de dinheiro de helicóptero, 2% do PIB em 45 dias, de ter dado subsídio para uma opção de gente, ele, para financiar isso, saiu imprimindo mais ainda, e a inflação saiu do nível de 80% para 300%, e lamento informar aos fãs do Milei, que no dia seguinte da eleição, independente se for Milei ou Massa, como tem bombas de relógio ali, as tarifas têm que multiplicar por 4, porque foram subsidiadas artificialmente. Tem 50 bilhões de dólares não pagos de importação, e tem um buraco de 10 a 15 bilhões de dólares no Banco Central, que se não pagar, os bancos quebram. Então vai estourar na cara, infelizmente, do Milei também, e ele vai ter que gastar muita saliva para dizer e mostrar que isso era necessário, dado o que o Massa fez, os peronistas e os kirchneristas fizeram, mas a população tem alguma chance de entender, porque eles viram que essa tal da inflação, quando passa de um certo nível, fica muito claro para todo mundo. Mas eles são espertos, eles fazem pouquinho a cada ano, de vez em quando ele dá um susto e joga a culpa em alguém, mas isso é tudo uma forma de comer a propriedade privada. Perfeito, muito obrigado, Hélio. Diogo, na Constituição hoje a gente tem uma previsão expressa de que todos têm direito à moradia e à educação. Na sua visão, esses dois direitos deveriam ser garantidos pelo Estado, e qual seria a melhor forma de implementação deles? Então, você pode colocar todos os direitos que você quiser na Constituição, né? A gente tem uma Constituição recordista em direitos, em páginas, etc.
e nada disso é efetivo, né? Porque o constituinte não consegue, né, gerar as moradias, prover educação, né, a partir da letra da Constituição. Então, primeiro que é algo inócuo, as pessoas sabem disso, né, direito à saúde, nem direito à vida a gente tem no Brasil, né? O segundo ponto é que também não passa nos testes do que são direitos, né? Como bem disse o Hélio, né, de universalidade, de reciprocidade. Se você não foi analfabetizado, você vai processar quem, né? Quem que não lhe prestou aquele direito, né? Quem que te deve esse direito? O que a gente sabe que uma Constituição pode fazer é justamente garantir os pilares para que uma sociedade consiga, ela sim, oferecer educação, oferecer moradia, e aí permitir que políticas públicas inteligentes realizem esses serviços. E aí é sempre bom lembrar que mesmo que você acredite numa educação pública, não significa que você precise acreditar na educação estatal. O público e o estatal são separados. Existem escolas, principalmente fora do Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, que são públicas, são abertas, qualquer pessoa pode matricular o seu filho, né? Se tem excesso de demanda, eles fazem um sorteio, a família não paga nada, né? Mas a escola é uma gestão privada, a partir de um contrato de gestão, né? Um termo de colaboração, algo do tipo, com o poder público, garantindo que aquela escola vai atingir certas metas. Aí você consegue cobrar, né? Aí o poder público consegue cobrar. Espera aí, você, gestor privado, se você conseguir me garantir que no teste padronizado, que lá é melhor que o Enem nosso, né? Não, ainda outra coisa que eu poderia falar muito também, mas que no teste padronizado vocês vão conseguir ter o resultado alcançado, aí eu consigo fazer a transferência para você. Então você tem outra forma de você conseguir prover um serviço, né, que de uma forma pública, universal para todas as pessoas ali que demandam, sem necessidade daquele serviço ser estatizado. E para além disso, para além dessa capacidade de provisão privada, a gente precisa sempre entender também o que quando você estipula todo esse rol de direitos, o que você cria para o próprio país, né? Que é uma Constituição inflada, significa um judiciário também inflado, e aí você não consegue sequer ter a execução dos outros direitos, né? E aí, o que a gente tem no Brasil é isso, né? Tudo se torna facilmente judicializado, né? E nada se torna de fato realizado. Então o que a gente acaba tendo é isso, uma Constituição que é completamente inchada, que tenta atender a todos. Se a Constituição tivesse esse poder, você poderia colocar lá, né? Olha, fica proibida a pobreza no Brasil. Todo mundo tem uma renda per capita escandinava. Né? Você não consegue fazer. Você tem que ter os mecanismos de produção de riqueza de uma sociedade livre para você conseguir alcançar aquele nível. E aí, essa parte também da inflação, né? Tive agora, como estava tendo esse lançamento do ranking, tinha alguns argentinos. Né? Tinha um economista argentino que ele falou, cara, eu fui elogiar a pasta dele, estava com uma pasta de laptop bacana, eu falei, cara, eu vim para cá e eu tive que gastar todo o meu dinheiro, né? Eu vou colocar o dinheiro aonde? Então, comprei a pasta, comprei o terno, comprei a gravata, comprei tudo, né? Estou novo aqui, que era como a gente fazia nos anos 80, né? Você tinha que correr para o mercado, as pessoas tinham dispensas em casa, né? Para você conseguir estocar alimentos, né? Então, tem várias formas que você tem de você minar o direito à propriedade das pessoas, mas tem uma forma campeã de você conseguir criar prosperidade, e aí sim, pelo respeito à propriedade. Muito obrigado, Diogo. Hélio, muita gente fala sobre a concessão desses direitos à saúde, educação, etc., por meio da concessão de vouchers. Qual que é a sua visão sobre esse tipo de política? Pegou no teu calo, hein? Eu, obviamente, sou muito a favor de soluções privadas para a educação e saúde. A gente viu o modelo de vouchers no Brasil na saúde, eu explico já. Mas você pode ter, por exemplo, na educação, um modelo de vouchers e um modelo alternativo, é o que o Diego estava falando, que a gente chama de escolas comunitárias, os charter schools. Eles tentam ir na mesma direção, mas eles têm diferenças substanciais, na minha opinião. E eu sou mais favorável ao charter schools do que aos vouchers. Vou explicar. O SUS, quando foi criado em 84, né, como é que era o atendimento às pessoas de baixa renda, às pessoas que não tinham condições de pagar por saúde? Eram as santas casas. As santas casas faziam esse trabalho voluntariamente.
Quando o SUS começou em 84, qual é a filosofia? Era similar ao voucher. Quem atender qualquer brasileiro, virou universal, né, e gratuito. Quem atender qualquer brasileiro no hospital vai ter um reembolso do governo. Aí as Santas Casas falaram, peraí, pô, a gente já faz isso de graça, então vamos entrar nesse SUS aí, né, porque agora a gente vai receber, vai dar tudo certo, porque vamos receber mais dinheiro, vamos poder atender mais gente, né? Ia dar tudo certo, só que deu tudo errado. Por quê? Porque, joga para frente 30 anos, 70% das receitas das Santas Casas ficou vinculada ao Estado. A tabela de procedimentos do SUS não é reajustada, todas quebradas. Aí vem o governo, passa uma PEC agora, um piso da enfermagem multiplicando o valor. Quebrou toda a solução privada. Como é que isso se fala com o voucher? O voucher, para que o voucher fosse uma solução como eu e o Diego defendemos, no momento que você institui o voucher, todas as escolas naquele estado ou no Brasil inteiro teriam que ser privatizadas ou transformadas em sem fins lucrativos imediatamente, simultaneamente. A chance disso acontecer no Congresso Nacional é zero, o que significa que você vai criar um programa de voucher adicional ao que você já tem. O que significa que essas pessoas vão receber esse dinheiro que ela pode escolher a escola, que é bacana escolher, e elas vão escolher lá, algumas públicas e outras privadas. No início de um programa de voucher, você nunca coloca nada lá, nenhum strings attached, como diz o americano, nenhuma condicionalidade. Mas depois de uns 2, 3 aninhos, começa a falar, não, voucher só pode ser usado em escolas onde os professores ensinem ESG e a filosofia de identidade de gênero LGBT. Senão, não pode usar. Aí as escolas privadas começam a falar, caramba, a gente está recebendo um dinheiro aí desses alunos novos, então não é melhor a gente fazer essas condicionalidades? E você contamina a solução privada, que é o que aconteceu com as Santas Casas. As Santas Casas foram destruídas. A solução privada foi evaporada por causa do voucher saúde do SUS. E isso pode acontecer com o voucher se for feito dessa forma, onde ele vira um programa adicional e você não privatiza todas as escolas. E aí você liquida com a única solução para a educação no Brasil, que é a privada, e que, veja, é o que não torna a desigualdade ainda maior, porque o maior fator de desigualdade de oportunidade no Brasil é justamente quem tem acesso a uma escola particular tem melhores condições de vida futura, e quem só tem a escola pública tem piores. Esse é o maior explicador da desigualdade de oportunidade no Brasil. Então, se você destrói a solução privada com um sistema de voucher mal elaborado, ou pelo menos realista, que entenda que no processo de fazer salsicha lá no Congresso Nacional, eles não vão fazer a privatização imediata junto com a instituição do programa de voucher, vai dar um problema do caramba. Então, já seria um enorme avanço, e talvez resolvendo alguns problemas, se uma determinada prefeitura tem 10 mil alunos que ela precisa alocar na rede pública daquele município, ela faz contratos com entidades que, então, se forem públicas, elas convertem para uma organização social sem fins lucrativos e passam a receber contratos com aquilo que o Diogo falou, com meta, tem que entregar resultado, etc, etc, etc. E aí você começa a ter uma competição entre as escolas. Isso não significa também que a pessoa não tem o direito de escolha. Claro, ela vai ter, a princípio, ser alocada na escola mais próxima da casa dela. Mas, como o Diego falou, se a escola não estiver adotando a melhor prática, não estiver cumprindo, a prefeitura se compromete a alocar ela em outra escola e tal. Então, você tem a liberdade de escolha, de uma certa forma, sem ter o problema que eu acho que o voucher tem. Então, mas, veja, ambas as soluções tentam ir na direção correta, que é ter mais iniciativa privada na educação, que significa que o governo, a prefeitura, o Estado, não precisa gerenciar prédio, gerenciar merenda, segurança da escola. O que precisa, num caso de um país como o Brasil, é ajudar aquele que não pode pagar. E como fazer isso, qual tecnologia fazer isso num país como o Brasil, é discutível, mas eu sou favorável ao charter school, a escola comunitária. Perfeito, muito obrigado, Hélio.
A gente está encaminhando para o final do nosso painel e eu queria fazer agora uma pergunta para os dois. O Diogo foi um dos fundadores do Instituto Ordem Livre e o Hélio um dos fundadores do Instituto Mises Brasil e do Instituto Millennium. O que motiva vocês na propagação das ideias de liberdade? O que motiva? Primeiro, eu acho que existe algo intuitivo por trás dessas ideias. Quando você está atrás de uma pessoa na cidade, a pessoa deixa cair uma carteira, você não para e pensa, bom, eu sou igualitário, então agora eu vou distribuir essa propriedade para reduzir a desigualdade no meu país. Ou você não pensa de uma forma rawlsiana, né? Melhorar a capacidade, como a Amartya Sen. É muito intuitivo que a carteira tem um dono, né? Então, existe uma intuição por trás dessas ideias que é muito poderosa. Mas, para além disso, existe também algo estético muito importante. O filósofo libertário Robert Nozick, ele fazia essa pergunta, né? Ele fazia para as pessoas, olha, imagina que você possa ter uma máquina, e hoje isso é meio, né, chegando a ficar possível, uma máquina que você conseguisse se plugar nessa máquina e decidir qual que seria a vida que você queria viver nessa máquina. Você vai ficar numa câmara igual o Matrix ali, né, para não morrer, e você vai, né, ter uma ilusão de uma vida em que você, sei lá, é ex-campeão pelo Brasil, ganha um Oscar, ganha um Nobel, você escolhe o que você quiser. Ou você quer viver a sua vida real. A maior parte das pessoas fala que ela quer viver a vida real, mesmo com todos os desafios, mesmo sabendo que você provavelmente não vai ser ex-campeão pelo Brasil nem ganhar um Nobel. Por quê? Porque as pessoas elas querem ser protagonistas da sua própria vida. As pessoas elas querem ser a causa do seu destino. E isso eu acho que é o mais belo por trás da filosofia da liberdade. É permitir que as pessoas, de fato, sejam a causa da sua vida, né, sejam protagonistas dos seus destinos. E junto com isso, o que é bonito, eu lembro muito de Bashar. Bashar tem um livro que são Harmonias Econômicas. Ele fala que todo mundo que é contra a liberdade, que é contra o mercado, acredita que existe algum tipo de incompatibilidade entre os seres humanos. Os socialistas acreditavam que existia uma incompatibilidade entre investidores, capitalistas e trabalhadores. Depois, quando os marxistas foram tentar melhorar isso, não deu muito certo também, nem na prática, nem na teoria, mas tudo bem. Outros acreditavam que existia nacionalistas acreditavam que existia uma incompatibilidade entre povos diferentes. E isso nunca acaba. Hoje a gente tem os interseccionalistas, né? As pessoas os pós-modernos que acham que grupos diferentes são incompatíveis. Tem um livro que eu recomendo a todos, chamado Identity Trap, do Yascha Mounk. E uma das coisas que ele narra no livro são famílias nos Estados Unidos indo colocar seus filhos em escolas, privadas até. E aí tem uma família negra que falou, olha, eu queria que a minha filha ficasse com o professor X. E a diretora ficou, não, acho que não vai acontecer. E ela foi pressionando, mas eu quero. Não, mas é porque essa não é a turma negra. Como assim? Ah, não, a gente agora separou, né? Tem a turma branca e tem a turma negra. E aquele separatismo que existia lá nos anos 60, contra o qual Martin Luther King insurgiu, ele volta agora sob um manto progressista, mas que é a mesma coisa que Bashar havia. É uma visão de que existe uma incompatibilidade. Na verdade, a realidade das pessoas de uma certa cor é incompatível com a realidade de pessoas de outra cor. Então, a gente tem que afirmar essa diferença para você conseguir realizar o potencial de cada grupo como grupo. A liberdade é universalista. A liberdade é a filosofia que acredita que os seres humanos eles são iguais, eles conseguem se tratar iguais, eles conseguem se compreender mutuamente, né? Que hoje parece que isso está se tornando démodé. As pessoas acham que uma pessoa, dependendo da sua cor da pele, não consegue compreender outra pessoa. São realidades separadas. E isso continua sendo, sempre vai ser atacado, a gente sempre vai ter inimigos novos. Teve o inimigo do século XX, principalmente, né, a gente teve o nazismo, o fascismo, o comunismo. A gente tem novos inimigos hoje, tem novas ideologias que são sérias, que eu acho que a gente precisa enfrentá-las como tais, né, não desmerecê-las, não acreditar que isso vai passar, que é uma moda, que a pessoa depois vai sair da faculdade. Não,
são ideologias, elas ficam com a gente. Mas todo país vai ter a narrativa do poder, a narrativa das suas ideologias e vai ter uma narrativa de liberdade. O Brasil teve. A gente pode olhar para o nosso passado escravocrata, o nosso passado ditatorial, mas a gente também teve uma narrativa de abolição, uma narrativa de abertura dos portos, uma narrativa de propriedade privada até, uma narrativa que também mantém a liberdade viva. Então, e aí, não é só, agora eu estou no Millennium, o Mises, mas é um compromisso, eu acho, que a sociedade brasileira precisa ter, pelo menos um grupo que defenda essa chama. Às vezes ela fica quase apagada. O Albert Janosch era um liberal do século XX, ele tem um texto que ele escreve que ele estava querendo achar uma pessoa que pudesse, ele está nos anos 40 ali. Então, assim, ou você é comunista ou você é fascista. Ele basicamente não tinha mais liberal. Ele queria achar uma pessoa que pudesse carregar a chama da liberdade para a próxima geração. Às vezes é isso, às vezes você precisa encontrar uma pessoa. Mas essa chama precisa estar viva. Eu acho que isso e eu convido vocês, alguns de vocês pelo menos, é uma missão que vale a pena dedicar a sua vida, ou pelo menos parte dela, para realizar essa missão e para manter viva a tradição da liberdade no nosso país. Vou ser curtinho, sei que você quer acabar o painel. A minha explicação assim, é um chamado. Desde muito pequeno, eu já era por dentro, um individualista libertário, só não sabia o que era isso. E tive a sorte de ter um pai que era um liberal, mas eu nunca falei com ele sobre isso. E eu segui a minha carreira de engenheiro, de financista, com aquilo meio que dentro de mim. Em um determinado momento, esse atavismo caiu em cima de mim, caiu esse teto de responsabilidade, esse chamado em cima de mim, foi em 97. E aí conheci o William em 2005 para fundar o Millennium, já querendo fazer, já sabendo que isso era o meu chamado, já sabendo que eu nunca mais vou parar de fazer isso, pelo senso de responsabilidade de, mesmo sendo sozinho, porque ali eu me sentia muito sozinho, muito sozinho. E dado a minha, como eu sou radical, William, eu sabia que o Millennium não era nem suficiente. Então eu precisava fazer o Mises, porque eu ainda estava meio sozinho. Não, já tenho aqui muitas pessoas, mas ainda estou meio sozinho. E eu não me importo de ficar sozinho, eu vou até o fim. É um chamado e eu acho que a liberdade é muito importante, não só para mim, para o Brasil. E eu não quero forçar isso para ninguém. Eu quero oferecer essa lição de que a liberdade é o que traz o seu potencial, que é a coisa mais bonita que existe na sociedade. E que seria bacana que as pessoas enxergassem isso. Mas como todo liberal, não quero forçar isso para ninguém, mas contem comigo, porque eu jamais pararei. Muito obrigado, Hélio. Muito obrigado, Diogo. E com isso a gente encerra o painel.